Então, gostaria de chamar aqui à frente, juntamente com seus cônjuges, nosso irmão Wilson Humberto Castro Gomes e o nosso irmão Ricardo Ferreira Perucci. O que foi? Tem alguma coisa errada? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Que bom! Que maravilha! Glória a Jesus. A palavra de Deus diz, em Atos, capítulo 20, versículo 28. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Esse é o recado da palavra de Deus para os senhores esta noite. A igreja, ela tem um dono, e o versículo diz que é Deus, não é? Diz assim, ó, para pastoreardes, ou apacentardes, radical é poimen, né? Apacentardes a igreja de Deus. A igreja de quem, irmãos? Nós passamos, né, pastor Berriel? Nós passamos, somos passageiros. Que Deus nos dê muitos anos de vida, quiçá sejamos, né, pastor Zéias, a geração do arrebatamento. Mas nós passamos, outros vieram antes de nós, e nós entramos no trabalho deles, aleluia, homens fiéis, Aramaxiandaramahás. A Assembleia de Deus cresceu assim, com homens simples. Muitos iam direto do seu trabalho, do trem, já com o paletó e a gravata guardados, porque o tempo não permitia em casa, para a obra não sofrer, iam direto para a obra, e entregaram suas vidas pela obra do Senhor. Nós passamos, a obra continua, agora a vez é nossa, não é isso? A vez é nossa. Mas tenha certeza de uma coisa, essa obra, que começou em abril, se eu não estou enganado, 1º de abril de 1979, eu estava lá, 9 aninhos, está até hoje, e se a igreja não for arrebatada, logo ela continuará mais que vencedora aqui. Uma igreja linda, uma acústica linda, no centro de Nova Iguaçu, uma igreja viva, missionária. Essa é uma igreja missionária, aleluia, uma igreja da palavra, uma igreja que louva, uma igreja viva. Essa é uma igreja viva. Você concorda? Glorifica o Senhor? Glória a Deus. E hoje está consagrando, já consagrou seus diáconos, presbíteros, e agora 2 pastores. A convenção fez a sua ordenação, passou por todo o processo, mas quem consagra é a igreja, é aqui, está valendo aqui, o Espírito Santo está aqui, e homens sérios, né, homens de Deus acompanharam e aprovaram um processo, mas agora o momento é aqui. Glória a Deus.
Então a igreja tem um dono, Deus. Ela teve um preço. E o texto diz que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Aqui tem dois aspectos: o aspecto redentor, ou seja, ela foi resgatada por preço de sangue, o sangue de Cristo. Que nos resgata, o sangue de Cristo, não são as nossas obras, foi o sangue precioso de Jesus. Quem foi resgatado pelo sangue? Eu fui. Ele adquiriu com o seu próprio sangue. Imagina cuidar da obra, cuidar de uma obra que foi resgatada a preço do sangue de Jesus. Não é qualquer coisa. É mais do que liturgia de um culto. É mais do que o nome de uma denominação. Essas coisas são importantes, mas é muito mais. É um organismo vivo que foi comprado pelo sangue de Jesus. Mas quando fala com o seu próprio sangue, nós também podemos fazer uma interpretação simbólica. Ele deu o melhor dele, o seu sangue. A gente tem uma forma de dizer: olha, fulano deu sangue por aquilo, né? Já ouviu isso? Deu sangue por aquilo, ou seja, ele deu o seu máximo. Permita-me uma crítica construtiva à nossa geração, e eu tenho que ter cuidado para eu não me incluir nela. Eu digo geral. Nós não tínhamos tanta tecnologia, né, tanta facilidade nas coisas, mas parece-me que antigamente os obreiros davam mais o sangue pela obra. Pode ser que eu esteja equivocado, mas parece-me que. Qual é a prioridade da obra na nossa vida? Qual é a prioridade da obra? Qual é a prioridade da frequência a um culto na nossa vida? Né? Qual é a prioridade do exercício do nosso ministério? As irmãs, esposas, entendem isso, saberão entender a responsabilidade. A irmã musicista ali, estava ali, agora já está aqui, que bênção. A esposa também do irmão, né? Responsabilidade, ministros do Evangelho. Então ela teve um preço, o sangue de Jesus, né? E tem aquele que constitui, aquele que chama, e é o Espírito Santo. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, olha que lindo, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem chama. Pastor reconhece, igreja reconhece, e Espírito Santo está ligado à unção. O Espírito está ligado à unção. Eu sempre gosto de falar que há uma diferença entre função e unção. Virou até um texto no Mensageiro da Paz, né, meu chefe? Função e unção. Acho que está em junho de 2021. Função e unção. Há uma diferença entre função e unção. Mais importante do que função é a unção. E é o Espírito Santo quem unge. É o Espírito Santo quem chama. É o Espírito Santo quem constitui. Quem tem unção espera o tempo certo. Quem tem unção espera o modo certo. Quem tem unção não se apressa. Quem tem unção não rebela. Quem tem unção não separa. Quem tem unção respeita o outro que tem unção. Porque ungido reconhece ungido, né? Unção reconhece unção. Não tenho tempo nem para desenvolver isso aqui, mas pense nisso. O Espírito Santo constituiu. O que você vai pensar é: meu Deus, quem sou eu? Isso é um ótimo sinal. Aí Deus fala: é assim que eu faço. Pego as coisas fracas para confundir as fortes. Aleluia.
Glória a Deus. O Espírito Santo vos constituiu. Glória a Deus. Mas eu fecho aqui, dando uma lembrança que Paulo faz. Cuidai de vós mesmos e do rebanho. Ou seja, antes de cuidar do rebanho, cuidai de vós mesmos. Então, primeiro, deixa Deus te usar, varão, isso aí. Primeiro cuidai de vós, e depois do rebanho. É interessante isso, não é, igreja? Não, mas tem que cuidar do rebanho. Paulo sábio, cuidai de vós mesmos e do rebanho. Porque se eu não cuidar de mim mesmo, como vou cuidar do rebanho? Né? Cuidai de vós mesmos. Aí fala para a nossa vida espiritual a responsabilidade que nós temos. Cuidemos da nossa vida espiritual, porque a gente ensina, a gente ministra, a gente pastoreia, né? Cuidai de vós mesmos. Aí tem o aspecto da nossa família, da nossa esposa, dos nossos filhos. Cuidai de vós mesmos. Aleluia. Agora sim, cuida do rebanho. Recebe isso em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar. Não é fácil, viu? É árduo. Não são flores apenas, tem espinhos. Vão ter dias difíceis, não quero desanimá-los não. Mas vale a pena. Verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Que Deus use poderosamente a vida de vocês, onde quer que Ele leve, seja aqui ou em qualquer lugar. Que vocês sejam grandemente usados por Deus nesta geração, grandemente capacitados pelo Espírito Santo. Que haja unção dobrada sobre a vida de vocês, para exercício desse ministério, juntamente com as suas esposas, em nome de Jesus. Pastor Pedro Paulo vai orientar agora os amados irmãos para a leitura do juramento. É bom se puder ter um microfone agora. Eles farão leitura do juramento. É um juramento muito importante que a igreja vai ouvir, que a SEADER prepara. Glória a Deus. Esse aqui é do irmão Ricardo, tá bom? E esse aqui é do irmão Wilson. Eles lerão um juramento que será orientado pelo nosso pastor Pedro Paulo, tá? Glória a Deus. Qual do Wilson? Não, não sei do Wilson, qual esse aqui, né? Wilson Humberto de Carlos. Sim, esse aqui é o Ricardo. Amém, irmãos? Vamos fazer aqui o juramento, né? Convenção Evangélica das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, né? A data da ordenação é 1º de 10 de 2022. E nós vamos estar aqui fazendo o juramento com o nosso pastor Wilson Humberto Castro Gomes, é isso? Tá bom? Eu vou falar aqui, e o pastor Wilson Humberto repete comigo em bom som, para que toda a igreja ouça. Amém? Eu, Wilson Humberto Castro Gomes. Eu, Wilson Humberto Castro Gomes. Prometo devotar a minha vida à pregação da palavra de Deus, aos perdidos, a tempo e fora de tempo. Eu, Wilson, prometo ser o exemplo dos fiéis, em uma vida de piedade, humilde e oração. Eu, Wilson, prometo cumprir os meus compromissos de cidadão. E a minha palavra
não dever a ninguém, não dever a ninguém, senão o amor. senão o amor. Eu, Wilson, Eu, Wilson, prometo ser bom esposo prometo ser bom esposo e pai. e pai. Eu, Wilson, Eu, Wilson, prometo ser pastor da minha esposa ser pastor da minha esposa e filhos. e filhos. Eu, Wilson, Eu, Wilson, prometo manter prometo manter a todo custo, a todo custo, mesmo com sacrifício, mesmo com sacrifício, bom testemunho bom testemunho para com os que estão de fora. para que estão de fora. Eu, Wilson, Eu, Wilson, prometo nunca dividir a igreja prometo nunca dividir a igreja e lutar com todas as minhas forças e lutar com todas as minhas forças, e influência influência, pela sua unidade pela sua unidade doutrinária doutrinária e física. e física. Eu, Wilson, Eu, Wilson, prometo fidelidade fidelidade ao pastor presidente ao pastor presidente Paulo Sérgio Berriel, Paulo Sérgio Berriel, ao ministério da minha igreja ao ministério da minha igreja e à convenção e à convenção evangélica evangélica das Assembleias de Deus das Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, SEADER. SEADER. Eu, Wilson, Eu, Wilson, prometo cumprir fielmente prometo cumprir fielmente todas as atribuições todas as atribuições que me foram que confiadas me foram confiadas e trabalhar pelo crescimento da igreja e trabalhar para o crescimento da igreja e pela manutenção e pela manutenção dos bons dos costumes. bons costumes. Eu, Wilson, Eu, Wilson, Humberto Castro Alves Humberto Castro Gomes, prometo ser dizimista fiel, prometo ser dizimista fiel, por entender por entender seu dízimo parte, ser dízimo parte. deixa eu repetir. Eu, Wilson, Eu, Wilson, prometo ser dizimista fiel, prometo ser dizimista fiel, por entender por entender seu dízimo seu dízimo parte integrante parte integrante da minha da mordomia. minha mordomia. Prometo cumprir todas as exigências do meu ministério Prometo cumprir todas as exigências do meu ministério. e o faço perante a terra e perante os céus. Eu faço perante a terra e perante aos céus. As palmas louvam o Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Tem uma caneta, alguém aí? Tá. Assine aqui, por favor. Se não tiver, não há problema. O irmão está com uma dificuldade. Dá só uma rubrica. Um gesto simbólico, né, gente? Pronto. A letra dele ficou mais bonita que a minha, irmãos. Não, o senhor vai fazer. Agora, essa Bíblia aqui, né? Qual o nome da sua filha? Minha mãe. A sua mãe? A irmã Maria do Carmo, onde está? Vem aqui, você pode aplaudir o Senhor? Vem aqui. Registre-se. Sobe ali. Chega mais à frente, pastor Wilson. O irmão já manuseia bem essa espada. Glória a Deus. É a nossa arma de guerra. Nossa arma de guerra. Amamos e lemos. É um gesto simbólico porque ele já possui ela. Mas como agora um processo simbólico de transição, é a sua arma de guerra. Vai ser entregue pela sua mãe ao Senhor. Faça isso agora. Glória a Deus. Quem pode dar glória? Eita.
Quem sente ainda uma liberdade espiritual aqui? Que Deus ele possa continuar abençoando os nossos novos ministros, né, irmãos? Graças a Deus, que Deus está levantando homens para fazer esta grande obra. Pastor Ricardo Ferreira Perucci, o homem do abraço. Era para ser Abacuque? Abacuque, que é o homem que significa abraço. Estou muito feliz em poder, estar participando desse momento na vida de vocês, tanto do pastor Wilson quanto do pastor Ricardo Pereira Perucci. Da mesma forma que nós fizemos com o nosso pastor Wilson, vamos lá. Eu, pastor Ricardo Ferreira Perucci. Eu, pastor Ricardo Ferreira Perucci. Prometo devotar a minha vida. Prometo devotar a minha vida. À pregação da palavra de Deus. À pregação da palavra de Deus. Aos perdidos. Aos perdidos. A tempo. A tempo. E fora de tempo. E fora de tempo. Eu, Ricardo Ferreira Perucci. Ricardo Ferreira Perucci. Prometo ser o exemplo aos fiéis. Prometo ser exemplo aos fiéis. Em uma vida de piedade. Em uma vida de piedade. Humildade. Humildade. E oração. E oração. Eu, Ricardo Ferreira Perucci. Eu, Ricardo Ferreira Perucci. Prometo cumprir os meus compromissos de cidadão. Prometo cumprir os meus compromissos de cidadão. E a minha palavra. E a minha palavra. Não dever nada a ninguém. Não dever nada a ninguém. A não ser o amor. A não ser o amor. Eu, Ricardo Ferreira Perucci. Eu, Ricardo Ferreira Perucci. Prometo ser bom esposo e pai. Prometo ser bom esposo e pai. Eu, Ricardo. Eu, Ricardo. Prometo ser pastor da minha esposa e filhos. Prometo ser pastor da minha esposa e filhos. Eu, Ricardo. Eu, Ricardo. Prometo manter a todo custo. Prometo manter a todo custo. Mesmo com sacrifício. Mesmo com sacrifício. Bom testemunho. Bom testemunho. Para com os que estão de fora. Para com os que estão de fora. Eu, Ricardo. Eu, Ricardo. Prometo nunca dividir a igreja. Prometo nunca dividir a igreja. E lutar com todas as minhas forças. E lutar com todas as minhas forças. E influência. E influência. Pela sua unidade. Pela sua unidade. Doutrinária. E física. E física. Eu, Ricardo. Eu, Ricardo. Prometo fidelidade. Prometo fidelidade. Ao pastor presidente. Ao pastor presidente. Paulo Sérgio Berriel. Paulo Sérgio Berriel. E ao ministério da minha igreja. E ao ministério da minha igreja. E à convenção evangélica. E à convenção evangélica. Das Assembleias de Deus. Das Assembleias de Deus. No estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro. SEADER. SEADER. Eu, Ricardo. Eu, Ricardo. Prometo cumprir fielmente. Prometo cumprir fielmente. Todas as atribuições. Todas as atribuições. Que me forem confiadas. Que me forem confiadas. E trabalhar. E trabalhar. Pelo crescimento da igreja. Pelo crescimento da igreja. E pela manutenção. E pela manutenção. Dos bons costumes. Dos bons costumes. Eu, Ricardo. Eu, Ricardo. Prometo ser dizimista fiel. Prometo ser dizimista fiel. Por entender. Ser o dízimo. Ser o dízimo. Parte integrante. Da minha mordomia. Da minha mordomia. Prometo cumprir. Todas as exigências. Do meu ministério. E o faço. Perante a terra. E perante os céus. Amém, irmãos? As palmas ao Senhor. As assinaturas. Amém. Que bênção. Trouxe uma torcida boa, hein? Que maravilha. Isso é bom, né, irmãos? Graças a Deus. Nosso irmão Ricardo, ministro, estará assinando aqui agora, por favor. Glória a Deus.
Aqui tá. Ok. Aqui, pastor. A Bíblia, quem vai entregar é sua esposa. Nome da nossa irmã? Irmã Márcia. Se aproxime os dois. Por favor. É uma grande responsabilidade, né? A sua primeira ovelha é ela. E ela está entregando a Bíblia nesse ato simbólico tão importante, não é? E você vai continuar em nome de Jesus, assim como o irmão Wilson, manejando bem a palavra da verdade. Amém? Entregue a ele, por favor. Quero convidar a amada igreja a se posicionar de pé agora. Convidar os ministros que estão aqui presentes, por favor, para subirem ao púlpito. Os nossos irmãos Wilson e Ricardo dobrarem os joelhos, as esposas em pé do lado. Cheguem um pouquinho mais para frente, os irmãos, né? E... Oi? Não, é só em posição de mãos mesmo, né? Glória a Deus. Aleluia. Pastor Oséias Coimbra, pastor, venha orar aqui. Em nome de Jesus. E nós estaremos impondo as mãos. Por favor, fique à vontade. Eu estou orando pelo pastor Ricardo e o pastor Wilson. Enquanto o pastor Cláudio estava ministrando, eu lembrei-me de um versículo. Salomão, Provérbios capítulo 27, versículo de número 23. Diz assim para os pastores: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Já foi ministrado esta noite, e que esse versículo fica também no coração do Wilson e do Ricardo. Põe o teu coração, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, e põe o teu coração sobre o gado. Se você puder estender as suas mãos para abençoar esses dois novos pastores e as suas esposas. Pai eterno, ó Deus, nós estamos e continuamos diante da Tua presença, Senhor, neste momento. Ó Deus, aqui está de joelhos dobrados no Teu altar, o Teu filho Ricardo Perucci, a sua esposa Márcia, também o pastor Wilson, ó Deus, e a sua esposa. Ó Deus, que doravante eles estão assumindo essa responsabilidade como pastores da Tua igreja, como pastores do rebanho da Tua igreja, Senhor. Que eles continuem a pregar a Tua palavra, que eles continuem a defender o Evangelho, Senhor, que eles continuem a ensinar a Tua igreja os preceitos da Tua palavra, que eles continuem pregando o Evangelho para a salvação de almas, que eles continuem pregando a Tua palavra para a libertação de vidas, para a transformação de vidas, Senhor. A nossa oração, ó Deus, a Tua igreja, nós estamos orando, Te clamando, que encha-os mais e mais da Tua graça, do Teu Espírito Santo, da Tua orientação, para que em tudo na vida dos Teus filhos seja o Teu nome glorificado. Assim nós oramos e assim agradecidos somos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Trezentos e cinco. Houve o pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de
pois a peleja dura é, mas promessa temos nós, de jamais lutarmos só. Levai os com temer, mas combater até vencer. Olha os campeões para o céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha, e pra sempre descansar, Você pode glorificar o nome do Senhor, abre tua boca, o Espírito de Deus está aqui. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Eu já quero, junto com essa comissão, meu querido pastor Oséias, meu querido pastor Pedro Paulo, agradecer a honra de ter feito parte dessa comissão, representando a SEADER, né? Representando a SEADER, agradecemos. E eu já passando o trabalho, ao meu querido pastor Paulo Berriel, já passando, encerrando a minha parte, ninguém melhor para entregar o certificado e a carteira de ministro do que o pastor presidente. Então, o pastor Paulo Berriel estará fazendo essa entrega, você vai estar aplaudindo ao Senhor, amém? Glória a Deus. E dessa maneira também, já entregando, agradecendo a Deus por essa minha parte. Fique de pé, um momento bonito agora também, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir? Pastor, muito obrigado, pastor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmãos.